vocês estão? Todos bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, mais uma vez com vocês. É um prazer novamente estar aqui comentando mais algum assunto bacana dentro da área, principalmente da dependência química, né? Gostaria de pedir para você a gentileza de me seguir nas redes sociais, tá? Sempre como psicólogo Mário Pacheco, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e também conhecer o meu curso na plataforma do Hotmart sobre técnicas e manuseios essenciais, fundamentais para o tratamento da dependência química, ansiedade e depressão. Principalmente você que é monitor, psicólogo, que trabalha com isso, e até para você que é dependente químico em recuperação. Falando em dependente químico em recuperação, hoje nós vamos falar um pouco sobre lapso e recaída. O que é lapso e o que é recaída. Isso eu tenho quase certeza que a maioria de vocês sabem o que é. Agora, o que implica isso? O que é bom nisso, o que é ruim nisso, tá? A gente costuma dizer o seguinte, né? É errando que se aprende. Ok, pode até ser, né? Porque em todo processo de aprendizado, né, existe o erro, né? O processo de parar de beber ou interromper o uso das drogas não vai funcionar de um jeito diferente. Provavelmente vai existir um lapso, provavelmente vai existir uma recaída, tá? Mesmo porque a dependência química é um transtorno da motivação. Então você está num momento motivado a usar, no outro momento está motivado a se preparar para parar de usar, num outro momento você está motivado a ter atitudes para não usar, no outro momento você continua se monitorando, motivado para não usar, mas pode acontecer se você não tomar cuidado desse monitoramento, né? Pode acontecer de você ter um lapso ou uma recaída, porque você estará motivado a recair, tá? E aí é muito importante que você entenda todas essas fases do desenvolvimento motivacional, tá? E isso lá você vai aprender no meu curso, inclusive, tá bom? Bom, mas o grande problema disso tudo é que dentro de um processo de manutenção de uma abstinência de uma droga ou do álcool, a recaída ou o lapso tem implicações no curso desse tratamento que você está fazendo ou se propôs a fazer. Existem casos, por exemplo, né, que a pessoa se encontra motivada, né, para ficar limpa, se sente amparada, né, se sente em tratamento e ainda assim chega a fazer uso da substância que tanto problema trouxe para ela, né? E aí piora muito tudo, sabe? Porque as pessoas que convivem com o usuário que teve um lapso, né, podem se sentir traídas, né? Porque, poxa, tô te ajudando tanto, puxa vida, tô te dando todo o apoio necessário, né? Os pais, por exemplo, gastam às vezes o que não tem com um tratamento, com medicação, com terapia, né? Dão um apoio emocional enorme, né? E aí a pessoa tem um lapso. Vamos falar de lapso por enquanto, porque a recaída é pior, né? Digamos assim. Tem um lapso, aí perde totalmente a confiança, né? Ah, isso não tem mais jeito, isso não tem mais jeito. Ou pode realmente até chegar ao ponto de duvidar de que você realmente tenha o desejo de se livrar daquele vício, né? Primeiro a gente precisa aqui estabelecer a diferença entre lapso e recaída, né? O lapso, vamos entender ele como um erro. Ah, eu errei. Desculpa, eu errei. Né? É um único uso, uma única vez, tá? Onde você não voltou para o mesmo padrão de consumo que você tinha antes, tá?
não voltou a beber o tanto que você bebia antes, não voltou a usar o tanto que você usava antes, né? Posso dar um exemplo aqui. Vocês sabem, né, que eu sou dependente químico em recuperação há muito tempo, graças a Deus, né? E quando eu usei crack. Então, eu fiquei 6 meses fazendo meu tratamento dentro de uma clínica e depois de 3 meses a gente tinha um processo de ressocialização, onde eu ia para casa ficar 3 dias, né? E eu cheguei em casa, mas a obsessão, a compulsão, né? Na verdade, eu não estava pensando muito em usar drogas, eu estava mais pensando em sexo. Mas, hoje em dia, eu sei muito bem que é tudo da ordem do vício e era só uma desculpa para obter o que eu queria, que na verdade a droga me proporcionava muito mais prazer do que sexo. Então era uma autoprogramação psíquica, na verdade, para ter um lapso. Eu fui até uma praça, né? Dei o meu relógio pro traficante, ele me deu 3 pedras de crack, eu convidei uma pessoa para ir fumar comigo dentro do carro, mas na hora que eu comecei a usar, eu usei metade de uma pedra, eu joguei tudo fora, me arrependi, pedi pro rapaz que estava lá comigo ir embora, joguei tudo fora e voltei. Pronto, foi um lapso, não foi uma recaída. E no mesmo dia eu voltei para a clínica, tá? Então, foi um lapso, tá? Foi um erro, né? A recaída, por outro lado, ela se caracteriza quando você tem o mesmo padrão de uso anterior. Antes de eu interromper o meu uso de droga, antes de eu interromper o meu uso de álcool, eu bebia todo dia, eu usava todo dia, eu não trabalhava, tal. Bom, agora eu voltei a isso tudo, a mesma coisa, pronto, eu tô recaído. Agora, você tem que tomar cuidado que uma série de lapsos vai levar você à recaída. E não é uma série muito grande não, tá? O lapso, ele pode ser equivalente a um tropeço que interrompe uma caminhada, tá? Contudo, ele não vai anular o caminho que você já percorreu. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua andando. Agora, a recaída não. Você volta lá pro zero. Tá? Esse erro, o lapso, pode servir para que se aprenda sobre o próprio processo da dependência, tá? Ele pode representar uma queda para frente. Você tem que pegar isso para o seu crescimento. Você tem que pegar isso para aprender coisas novas. Puxa vida, eu não queria errar, mas errei. Eu não queria usar, mas usei. Eu não queria falar, mas falei. Eu não queria mentir, mas menti. Tudo isso é lapso. Digamos assim, recaída de comportamento. Que às vezes a recaída de comportamento também a recaída começa aí, pelo comportamento. Você vai percebendo aos poucos. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Ou seja, ainda que gere sentimentos negativos na pessoa, o lapso pode servir como uma oportunidade de compreensão dos riscos desconhecidos ainda, ou já conhecidos, mas ainda não trabalhados, né? E também de algumas mudanças necessárias em algumas áreas da sua vida. Ou também alguma mudança de comportamento que você ainda tem que ter. Ou seja, pode servir para você ter uma alerta maior sobre as mudanças que você ainda precisa ter para poder se garantir dentro da abstinência total, sem cometer aquele erro novamente, né? O que é que pode ocorrer após um lapso? Pode acontecer 2 coisas, tá? E por que eu vou falar isso? Eu acabei de dar um exemplo aqui, agora nós vamos reforçar. Por que pode acontecer? Porque você tem que elaborar esse lapso. Não pode ficar traumatizado com o lapso, tá? Você tem que levantar e seguir em frente. Não entrar para recaída, tá? A pessoa que tem um lapso, né, se sente muito mal, principalmente quando ela
está realmente envolvida com a recuperação dela. A pessoa vai se sentir fraca, culpada, vai questionar a força de vontade que ela tem ou a boa vontade que ela tem, né? E pode concluir que não tem força para enfrentar o vício. Pode concluir isso. Esses sentimentos podem resultar na desistência do tratamento. E a pessoa pode chegar ao ponto de achar, não, perdi tempo com isso, né? Eu vou chutar o pau da barraca mesmo. O que era um lapso pode se tornar uma recaída, né? Como também pode ser o contrário. A pessoa faz uso da substância, embora se sinta decepcionada e abatida com o que aconteceu com o lapso, né? Ela pede ajuda. Reforça o comprometimento dela com a abstinência necessária, reforça através das mudanças, através do entendimento das mudanças que tem que ter. Ainda falta essa mudança, ainda falta aquela outra mudança. Não, eu não dei muita importância para isso, eu minimizei esse aspecto. Né? Dentro do tratamento para dependência química, a gente sempre fala, toma muito cuidado com as pessoas, com os lugares, com as situações, com os sentimentos, né? Mas aí começa a minimizar. Ah, não, né? O alcoólatra sempre fala assim, mas eu não vou mais sair de casa, mas eu não vou num bar, mas eu não posso ir numa lanchonete. Você pode até ir, mas você não pode beber. Mas você já se sente maduro, forte, né? O suficiente para ir num bar e não beber. Se você não se sente, por enquanto, não vá. Não vá. Por quê? Porque você pode ter um lapso, né? Mesma coisa é o sujeito que usa droga. Mas eu então não vou poder mais ter amizade com aquela pessoa, ou então eu vou ter que parar com aquele meu namoro, com aquele meu relacionamento, porque a pessoa usa droga também. Tá, se for necessário você vai ter que fazer, porque senão você vai ter um lapso. E esse lapso, se você não segurar ele numa boa, não reverter ele para o lado positivo, ele pode se tornar uma recaída, né? O retorno aos padrões anteriores de uso, né, para você retornar depois de um lapso ou depois de uma recaída, para você retornar, ele não acontece de uma vez, tá? Você tem que elaborar, vai devagar. Se a ocorrência de um lapso pode voltar a ocorrer com uma frequência maior e se tornar uma recaída, se você realmente não trabalhar ela, se você realmente não entender ela. Não adianta você minimizar o problema. O problema da droga e o problema do álcool é como se fosse um dragão dentro da gente, e a partir do momento em que a gente bota esse dragão para dormir, tá? Eu não posso acordá-lo, tá? Vou falar nesse dragão já novamente, tá? Compreender os fatores que favorecem o lapso é necessário para evitar, por vergonha, por dificuldade de se expressar, o indivíduo às vezes não resolve esse lapso, né? E ainda tem uma coisa pior. O sujeito que fica com vergonha de dizer que houve um lapso, que usou ou que bebeu e que não bota isso para fora, que não resolve, que não leva isso para o terapeuta, que não conversa isso com os seus familiares, né? Ele fica com vergonha, ele não encara isso de frente. Ele pode até chegar ao ponto de acreditar que ele conseguiu adquirir um controle sobre o uso. Não, eu usei só aquele dia, depois eu não usei mais, então eu acho que não foi um lapso. Eu posso continuar usando crack, eu posso continuar bebendo, eu acho que eu vou conseguir só de vez em quando. Olha aí o perigo, tá? É importante lembrar que houve todo um processo de aprendizado implícito aí, até que você consiga entrar num padrão que você estabeleceu, né? E em grande parte, o que você vai ter que se estabelecer aí dentro do seu tratamento de dependência química, o tratamento, né, significa um autoconhecimento para chegar num autocontrole, e em grande parte você tem que reaprender a viver
sem a droga, sem o álcool, reaprender a viver. Então, o álcool seria, o lapso, desculpa, seria uma violação do que você está tentando aprender. Eu estou tentando aprender uma coisa, de repente eu violei essa regra, essa lei, né? E o lapso, ele é uma coisa que fica entre uma área de transição entre um erro e a recaída. Um erro e a recaída, né? Não necessariamente o desfecho disso precisa ser a recaída, tá? Porque a recaída é quando você volta novamente para todo o movimento que você tinha e sai completamente, né? Por exemplo, se alguém está tentando parar de beber e após algum tempo de abstinência ingere aí alguma determinada quantidade de álcool, fala assim em lapso, tá? Mas se esse lapso, no entanto, se repetir, o indivíduo voltar ao padrão de consumo de tratamento, se esse lapso se repetir, o indivíduo voltar ao padrão de consumo anterior ao seu tratamento, aí já é uma recaída, né? Existem algumas pesquisas que trabalham muito essa questão da pesquisa, da recaída e do lapso e tal. E aí chegou-se em algumas conclusões dentro da área da psicologia que levam aos lapsos, tá? Frustração e ira. Então vamos lá. Não adianta criar altas expectativas, porque você só vai frustrar-se. Viva com a sua realidade. Eu sou um dependente químico, eu estou em recuperação, a minha realidade é essa, eu tenho que evitar isso, aquilo outro e aquilo outro. E não adianta você ficar irado com raiva por causa disso. Ou você entra em recuperação ou não, a decisão é sua, tá? Uma outra questão que leva muito o sujeito a ter lapso é a pressão social, né? O pai, a mãe, a esposa, o esposo, os irmãos, os amigos, o chefe e tal, ali naquela pressão toda, não use, não use, não use, não use, não use, cuidado e tal, né? Ninguém gosta disso. Mas a gente tem que entender que isso pode se tornar grandes mecanismos de defesa, porque essas pessoas me amam e elas estão falando isso pro meu bem. Não adianta eu ficar irado, ficar com raiva, porque estão cobrando que eu não vá naquele lugar, que eu não beba, né? E tem a tentação pessoal, né? A tentação interpessoal, aquela tentação que você tem aqui dentro. Lembra quando eu falei da droga e do sexo que eu associei e fui? É uma tentação interpessoal. Eu tenho que trabalhar essa tentação que eu tenho dentro de mim, né? Então, assim, tomem muito cuidado, não minimizem os problemas. O que você tem que fazer para ficar limpo, faça. Lá no primeiro passo, quem conhece, né, o livro azul do NA, diz assim, ó: agora que você resolveu ficar limpo, né, você vai ter que fazer muita mudança na tua vida, você vai ter que fazer muita coisa, principalmente as coisas que você não gosta, para que você possa ficar limpo, para que você não tenha lapso. Não dê desculpas para você, não dê justificativas para você mesmo. Não fique se justificando, não tem problema, é só hoje. Não tem problema, é só um dia. Não. Enquanto você não se sentir seguro o suficiente, enquanto você não conseguir criar um novo jeito de viver sem as drogas, para que você se sinta seguro o suficiente para viver sem as drogas e sem o álcool, é melhor você evitar tudo. Então, se você tiver um lapso, faça o possível para não voltar à recaída. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, procure o seu terapeuta, junto com ele, procure o seu poder superior, forças, procure gente que te ajuda, gente que te dê a mão, que fala, não, levanta aí, tamo junto, né? Que é isso que se usa muito falar. Foi só um erro. Passa uma borrachinha aí e vamos prosseguir, tá?
Essas são as grandes diferenças entre lapso e recaída, tá bom? O lapso não é uma coisa legal, tanto o lapso como a recaída não fazem parte do tratamento, fazem parte da doença. A doença está tentando se reinstaurar porque você não está tomando seu remedinho direitinho, não está fazendo o que tem que fazer. Não se esqueça que o remedinho do dependente químico não é uma pílula que você põe na boca, é o que você ouve. O teu remédio, o remédio do dependente químico, ele entra pelo ouvido, tá? Ouça e elabore. Procure não cair nos lapsos e muito menos voltar à recaída. Desejo muito boa sorte para você, que é um dependente químico em recuperação, e muito boa sorte para você, que é um psicólogo ou um monitor que ajuda pessoas a saírem desse movimento das dependências das substâncias psicoativas. E o álcool se inclui. Conheçam o meu curso lá na plataforma do Hotmart. Lá tenho ótimas dicas para você criar manuseios necessários com relação aos lapsos e às recaídas, tá? Muito obrigado e até uma próxima.